E aí pessoal, beleza? Nhari Cars na área, mais um vídeo aí. Rafael, mais um vídeo para vocês aí. Hoje vamos esclarecer bastante dúvidas aí a respeito de projeto. E aí, qual o projeto que eu monto? Aspirado, turbo, qual que é melhor? Qual o melhor custo-benefício? Confere o vídeo aí que tem bastante dica. E aí galerinha, beleza? Então galera, vamos lá, vamos esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal tá direto aí me perguntando. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para dar uma esclarecida aí para vocês. Primeiro vamos falar de ficha técnica, né? Vamos falar aí das potências, né? Para a gente ter um pouco de ideia do como que a gente vai lidar com o projeto, tá? Lembrando que, né, isso daí eu não sou preparador, sou mecânico, sou entusiasta, né? Então eu estudo bastante, pesquiso bastante, converso com bastante preparadores para ter informação e poder passar informações para vocês aí de forma correta, tá certo, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aí um projetinho do Uno no meu carro aí, um Fire, Uno Fire 1.0, 8 válvulas. Puta! Tá pegando fogo, bicho! 2008. É os primeiros Fires, né, do modelo quadradinho, que foi até 2013, que é o Grasimilha, é o último que foi fabricado desse modelo do meu carro aí. E o que acontece? O Firezinho, esses primeiros, ele tem na faixa, ele é um motor 1.0, né, tem 999 cilindradas cúbicas, um cabeçotinho 8 válvulas, bem restrito, com um coletor de admissão também bem restrito. Por quê? Porque é um carro que foi a concepção do carro foi para economia de combustível. Estamos falando de um carro popular daquela época. E a gente tem aí, né, a ficha técnica dele, que a gente tem o diâmetro do cilindro de 70 milímetros, né, com o curso do virabrequim, curso do pistão de 64,9, uma taxa de compressão de 11,65 de taxa, tá? Que isso daí resulta nos seus 66 cavalos no álcool a 6.000 RPM, tá? Vamos prestar bastante atenção no detalhe aí da faixa útil, né? O limite, aonde que dá a potência. Então, os 66 cavalos aparece lá nos 6.000 RPM. E o torque de 9,2 kgfm de torque aparece nas 2.500 rotações. É um torque bom, não é um torque ruim, e com uma rotação baixa, que isso daí é muito bom para o dia a dia de você usar o carro, tá certo, pessoal? E aí a gente tem o Siena também, aí vamos partir para os 2012, os Firezinho mais, né, que é um modelo já mais atualizado. O Siena, o Palio 2012 para frente, tem as mesmas dimensões, porém a taxa de compressão dele é 12,15 de taxa, que resulta nos seus 75 cavalos a 6.250 RPM. E aí você tem um torque aqui ó, muito bom, de quase, né, 10 kgfm de torque, a 4.500 rotações, ou seja, bastante, 2.000 RPMs a mais, só que você tem um torque bacana aqui, né, e uma potência também, 9 cavalos a mais aí, né. Não é só por conta da taxa de compressão, tá, pessoal? E aí uma coisa que já vou entrar aqui no detalhe, até os Unos, o Uno Vivace, que é aquele modelo mais, né, que entrou no lugar aí do Uno, né, que ele tem muito semelhante com a questão aqui do Palio e do Siena 2012, os Vivace tem em 2014, 2016, ele tem o torque, ele aparece, a única diferença é no torque aí, que é 9,9 kgfm, só que ele aparece em 3.850, né? Isso divulgado pela fábrica, tá? Sabia não? E aí o pessoal me pergunta bastante, fala assim, mas pô, Niari, você colocou um coletor lá do Palio 1.4, você colocou uma borboleta maior, você fez não sei o quê. Todas as alterações que eu fiz no meu carro foi justamente para eu fazer o teste, como eu não tenho um dinamômetro, né? Infelizmente é um custo aí, né? O Gustavo da Engenharia da Preparação cobra
R$ 150, né, para passar o carro no dinamômetro, só que é lá em Vinhedo, né? O Titio ACF também, o pessoal aí também cobra nessa faixa aí, tem que agendar, deve ser em torno de 150 a R$ 250, mais ou menos isso, né? E toda vez que você fizer alguma alteração no carro, você vai ter que fazer um novo remap. O Gustavo lá da Engenharia da Preparação, ele cobra na faixa aí de uns 380 a R$ 400 para fazer um novo acerto no carro, entendeu? Isso falando na injeção original do carro. E aí entra a questão, pô, por que você está fazendo essas alterações no seu carro? Só besteira. Porque assim, tudo que eu estou desenvolvendo no motor 1.0, eu vou utilizar no Fire 1.4. Ah, agora eu entendi! Infelizmente ainda não tive o tempo, né, hábil para conseguir fazer essa troca, porque infelizmente, né, ou felizmente, né, o Uno é o único carro que eu tenho. Então, assim, isso já é um problema muito grande para quando você vai querer fazer um projeto de modificação, de preparação, seja qual for o projeto, que nem eu coloquei a suspensão de rosca no meu carro, é uma suspensão bem travada, dura, coloquei bucha de PU na frente, na traseira, o carro está bem mais firme, né? Tem as rodinhas de liga, aro 15, com os pneuzinhos, né? 185/55. O carro, assim, ele ficou bem mais desconfortável, tá? Essa é a realidade. Passando aqui, sendo bem sincero para vocês, né? O Uno já tem essa questão do feixe de mola lá atrás, que é uma coisa que eu queria resolver. Eu precisava colocar uns espaçadores lá atrás para aquele que apoia no centro, para conseguir colocar a suspensão de rosca na traseira também, que aí eu ia eliminar o feixe de mola, deixando o carro com a suspensão individual, né? Que isso é muito bacana. Mas voltando aqui para a questão da preparação das modificações, né? Aí a gente tem aqui, vou falar das outras possibilidades, né? De outros motores, para vocês poderem ir fazendo aí a continha, já pega aí, já vai tomando nota, já vai anotando para vocês terem em mente. Acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A gente tem também a Fiorino, né? Ou até mesmo o Uno Furgão, que ele é o Fire 1.3. E o Fire 1.3, ele utiliza praticamente todas as peças que vai no Fire 1.0. Por isso que ele tem 71 cavalos no álcool a 5.500 RPM. Ou seja, mais forte, né? Estamos falando aí de 5 cavalinhos a mais. E tem um torque muito bom, 11,6 kgfm de torque a 2.500 RPM. É um torque muito bom, né, para um motorzinho 1.3. Não é à toa que a Fiat optou em colocar esse motor na Fiorino. Né? Por quê? Porque é um motor feito para baixa. Né? Um motor ali que não gira muito. O limite de giro é 6,5. Né? O corte de giro. E a potência aparece ali nos 5.500, né? E o torque também a 2,5. Então, assim, é um carro muito bom, né? Que nem a Fiorino consegue levar uma carga, bastante carga, e consegue ter uma autonomia boa. Então, é um carro que hoje está na faixa dos seus 30 e poucos a 40 mil reais, uma Fiorino usadinha, né? Não estamos falando de Fiorino nova, não. E aí, assim, a Fiat colocou aí desenvolveu o Fire 1.4. Estamos falando dos 8 válvulas, tá? Existe também a questão do Siena 1.3, 16 válvulas. E existe também a questão do Paliozinho 1.0, 16 válvulas. Eu não vou entrar em questão dos 16 válvulas, porque assim, pessoal, são carros bem, né? São motores assim, bacana. Só que é difícil achar as peças deles, tá? São mais restrito as peças, a manutenção é mais cara, correia dentada, a questão até da mão de obra. Aí entra a questão também de coletor de admissão é diferente, coletor de escape é diferente, o 16 válvula muda tudo, entendeu? Então, assim, no meu projeto eu estou focando sempre nos 8 válvulas, porque assim, eu vou até fazer um teste aí agora, porque vou ver se eu consigo utilizar o cabeçote 1.4 no bloco do 1000, do 1.0. Vou fazer esse teste aí, tá certo, pessoal? Então, e aí a Fiat desenvolveu esse motor aí, o tão famoso Fire 1.4, né? E aí a gente tem aqui eu não falei as dimensões do Fire 1.3, diâmetro do cilindro do Fire 1.3 é de 70,8, ou seja, 8 décimos de milímetros
a mais, né, ou 80 centésimos de milímetro a mais do que 1.0. Não sei dizer, mas há uma grande possibilidade de, dependendo da medida que se encontra o pistão do Fire 1.0, talvez, né, teria que aí uma coisa que teria que ser estudada mais profundamente. Não sei a questão ali do deslocamento do pino, mas é uma coisa que daria para ser estudada de colocar o pistão do Fire 1.3, né, no 1000. É uma ideia. Não cheguei a fazer esse teste. Quando eu desmontar o meu motor, vou conseguir fazer as medidas e dar a noção aí para vocês sobre isso. É um motor muito bom, tá, pessoal? Motor assim indestrutível. Se você manter a manutenção dele, já fiz a manutenção de um Uno aqui, eu já fiz de 2 Fiorinos e um Uno com mais de 400 mil quilômetros rodados, tá? Carro do dia a dia de trabalho. Então é um motor assim muito bom, muito resistente, com um custo-benefício muito bom, tá? Em relação à manutenção. É muito barato a manutenção desses carros. E aí a Fiat desenvolveu o famoso Fire 1.4, vamos falar aí do 8 válvulas, que ele já tem um diâmetro de cilindros de 72 milímetros, com um curso de 84, né? E a taxa de compressão em 10.35. Isso daí estamos falando do Palio 2008, que é os modelos mais antiguinhos, né? O LX 1.4. E ele tem os seus 1.368 cilindradas cúbicas, resultando em 81 cavalos no álcool, a 5.500 RPM, com 12,4 kgfm de torque no álcool a 2.250 RPM. É bem baixo o torque, um torque muito bom, né? E aí tem até a questão também do 0 a 100 dele, fica na casa dos 12 segundos, né? Porque o Paliozinho, querendo ou não, é bem mais pesado que o Uno, né? Mas é um motor assim muito bom. E a gente tem também a questão do Uno Vivace, que é o Uno Way, né, 1.4. Tem até mesmo aquele Sporting, né, que é um Uno que tem um escape no meio ali. As dimensões são as mesmas, né, 72 de diâmetro de cilindro, curso do pistão de 84. A taxa de compressão fica 12,35. E aí a gente tem os 88 cavalos no álcool a 5.750 RPM e 12,5 kgfm a 3.500 rotações. O ponto 2010 1.4, 8 válvulas, aspiradinho, é exatamente igual a essa ficha técnica do Uno Way Vivace. Tá certo, pessoal? E aí entra um detalhe aí que eu vou comentar aqui com vocês. Na questão assim de você falar... Eu não estou suportando mais. O Paliozinho, esses motores Fires mais antigos, 2008 para trás, como ele tem essa taxa de compressão baixa, né? Estamos falando aí de 10,35, é uma taxa de compressão muito boa para você conseguir turbinar. É verdade. Mesmo original, sem ser forjado. Dá para utilizar aí tranquilamente 1 kg de pressão, né? Isso aí eu tô falando baseado no que eu estudei, tá? Mas assim, aí vai depender muito da questão da turbina, a questão da injeção programável. A injeção original é muito perigoso. Dá para fazer com a injeção original? Dá para fazer. Só que quando você tem uma injeção programável, seja uma Fulltech, uma Pandu, você tem ali os recursos de segurança para você evitar quebras, né? Principalmente a questão da sonda, a banda larga, wideband, que você consegue monitorar a mistura, né, para saber se deu algum problema, colocou uma gasolina ruim, um etanol ruim, e o carro começa a dar falta, turbinado, falta, quebra o motor. Que merda, hein? E mesmo sendo forjado, desce tudo para baixo. Entendeu, pessoal? Então, um cuidado aí, né, para quem nunca teve ou tem um sonho aí de ter um carro preparado, tem que tomar bastante cuidado nessas questões aí. Por isso que eu assim, sou da seguinte opinião: se você for partir para turbinar o seu carro, eu aconselho você partir para uma injeção programável, porque eu já estou encontrando dificuldade para fazer pequenas alterações, né? Porque a gente está falando aí do que eu fiz no meu carro, foi um coletor de escapamento com filtro de ar e uma borboletinha um pouco maior, e já teve, né, um trabalhão para o pessoal lá da engenharia de preparação fazer o remate do carro, né? Você tá falando sério? E porque é uma injeção antiga, né? Então, assim, tem muitas limitações. Mas voltando aqui, né? Vamos lá para o que interessa.
Aí a gente tem aqui o Ponto T-Jet, né, 2016, é um carro maravilhoso. Só que hoje ele já está na faixa dos 66 mil reais, né, um preço aí bem salgadinho. Mas a gente está falando aí que as medidas, né, as dimensões internas dele são exatamente iguais à do Fire 1.4, né, 72 de diâmetro, do cilindro, curso de 84. Porém, a taxa de compressão, estamos falando aí de 9.8 de taxa, uma taxa de compressão mais baixa do que os Fires antigos, né? Justamente pela questão do turbo original de fábrica. E temos aí 152 cavalos a 5.500 rotações e um torque de 21 kgfm a 2.250 rotações. É um torque muito bom, né? Lembrando aí, ó, só para efeito comparativo, na casa de 8 segundos do 0 a 100, e o ponto, querendo ou não, um carro bem pesadinho, né? 1.263 quilos, né? Então aí é um bacana esse motor aí, né? O ponto, lembrando que o ponto T-Jet, ele já é 16 válvulas, ele já utiliza um cabeçote 16 válvulas, tá? Com um coletor diferente, tudo diferente, não tem, é muito específico a questão do Fire 16 válvula do T-Jet, tá? As bielas e os pistões são de composto mais resistente, né? Forjados para aguentar essa questão aí mesmo da pressão original. Já ouvi e já vi alguns boatos, né? Que existe alguns pontos aí na casa dos 250, 260 cavalinhos de roda remapeado aí. Caracas. Porra! Pela rua, pelas avenidas aí do Brasil afora, né? Vai saber se é verdade, né? Mas vamos acreditar que sim, né? Porque é um motor que tem um grande potencial. Mentira! A gente tem aqui agora um motorzinho aí, né? O Brava SX 1.6 16 válvulas, né? É um motorzinho aí bacana, um carro muito bacana. Estamos falando aí, eu tô falando mais da ficha técnica, né? Mas aí tem o diâmetro dos cilindros de 80,5 milímetros, o curso do pistão de 78,4, uma taxa de compressão de 9,5, né? Cilindrada 1596, motorzinho 1.6, resultando aí nos seus 106 cavalos a 5.550 rotações, né, por minuto, e um torque de 15,4 kgfm a 4.500 rotações. O carro fica na casa dos 10 segundos, né, alto, né, 10,7 segundos de 0 a 100, com seu peso de 1.140 quilos. O Brava é um excelente carrinho, um excelente motor, né, em termos de custo-benefício. Já havia aí alguns motores do Brava na faixa aí de 4 mil reais, mais ou menos aí. Aí, obviamente, né, que tem que fazer uma manutenção no motor para ver como é que tá. É verdade. Mas isso aí mais para frente. Vamos falar agora da ficha técnica do Linea 1.9, 16 válvulas. Diâmetro dos cilindros 86,4. E o curso do pistão de 78,4. Lembrando que é o mesmo curso, mesmo virabrequim do Brava. Ou seja, e aí temos aí um grande potencial de aumentar a cilindrada do motor 1.6 do Brava para a cilindrada do Linea, né? Que é uma receitinha aí que muitos preparadores já até divulgaram na internet. Taxa de compressão de 11,5, já é uma taxa de compressão um pouco mais elevada, né? E é cilindrada de 1.839, resultando em 132 cavalos no etanol a 5.750 rotações e um torque de 18,6 kgfm a 4.500 rotações. O 0 a 100 também na casa dos 10,5, 10 segundos e meio, e um carro que pesa, um sedã, né, de médio porte, que pesa 1.315 quilos, né? É um carro bem pesadinho. Mas lembrando que o Linea é um carro assim muito bacana. Infelizmente a Fiat colocou um câmbio Dualogic nele que é muito problemático. E assim, não sei, eu dei uma pesquisada aí, mas eu acredito que deve ter alguns manual. E aí sim, vale muito a pena fazer algum tipo de projeto neles. Eu sei que o câmbio da Estrada 1.616, o mecânico serve, dá para fazer algumas adaptações e encaixa perfeitamente nesse motor aí do Linea. Então é um câmbio aí que está na faixa de uns 2
a R$ 2.500 aí você encontra em um bom estado, né? Então já é um bom candidato aí, né? Estamos falando de 132 cavalos aí. E aí assim, pessoal, e aí entra a pergunta, pô, mas aí eu vou montar aspirado, vou montar turbão, o que eu vou montar? Não sei. Um kit turbo hoje, pelas minhas pesquisas que eu tava vendo aí, tem aquele famoso kit e-drive, que todo mundo comenta, que eu não gosto muito desse kit, né? Mas Caracas. Porra! tudo bem, tá na faixa dos 4.200 a 5,5 pau, depende, tem 2, 3 kits diferentes, tá, desse kit e-drive, tem que dar uma pesquisada, porque dependendo do carro que você vai instalar, do seu Firezinho, ele não aplica certos modelos, tem que ligar lá na BIP Turbo, né, na Avionics lá e ver qual que é o modelo do seu carro, comprar o kit certo, tá, não vai tentar comprar o kit nas cegas no Mercado Livre, que você pode comprar o kit errado e não conseguir fazer uma boa instalação no carro, tá? Ih, rapaz. E aí você tem aí também a questão da mão de obra, né? Estamos falando, né, tem um kit da BIP Turbo, né, e da Avionics, que custa 3,5. Não é esse kit drive aí, é um outro kit que custa 3,5 pau. Eu acho esse kit bem melhor. A gente está falando aí de um kit aí de 3,5 pau, mais a mão de obra da instalação, né? Tô dando aqui, né, mais ou menos uma ideia para vocês de quanto que vai gastar. Uma instalação de um kit turbo desse aí por volta de uns 1.500 a 2,5. Depende do preparador, depende de onde você levar. Eu sou doido para fazer um. Quem tiver interesse pode trazer aqui para mim. A gente tenta instalar aí. Eu acredito que não é muito difícil, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E assim, pessoal, minha opinião, para ficar um carro assim, você vai instalar um kit turbo, para ficar bacana, tem que colocar uma injeção programável, né? Por conta até mesmo das coisas que aconteceu, alguns carros aí que eu fiz aí, essa preparaçãozinha aspirada de rua, né, que é mexer com a questão do escape e o intake ali, já teve problema para remapear, imagina turbinando, né? Então você tem aí a famosa FT, né, que é uma das renomadas aí, tem a FT 450 que já dá conta do recado, seja aspirado ou turbo, você consegue fazer um projetinho bacana, já dá para pensar em colocar um comando mais bravo, já dá para pensar em aumentar bastante a taxa de compressão, enfim, aí já dá para pensar num projetinho mais audacioso. E a Fulltech, querendo ou não, as injeções programáveis têm bastante recursos de segurança para você evitar quebra. E aí estamos falando aí de uns R$ 4.200 a 5 pau, hoje está uma FT 450 com chicote. Mais os 2 pau, mais uns 1.500 a 2.000 reais para instalar. A Fulltech não é qualquer um que instala. Tem que usar malha náutica, tem que fazer a caixa de relé padrão que a Fulltech pede, porque senão você pode queimar a sua FT novinha. Se fodeu. A gente tem, né, a questão aí do acerto também, né? Porque não adianta nada instalar a Fulltech sem estar devidamente fazer um acerto, seja seu carro turbo ou aspirado, você vai ter que fazer um acerto, levar para um preparador, para um tuner, para ele fazer o acerto. E hoje, se você for levar um tuner aí, que nem o Titio ACF, né, tem as empresas aí renomadas aí, vai estar na faixa de R$ 1,5 pau a R$ 2.000. Menos que isso, duvido. O pessoal lá da engenharia de preparação, não cheguei a perguntar para eles quanto eles cobram para fazer um acerto numa Fulltech, mas eu acredito que seja este valor. Depois eu até confiro com eles lá, mas deve virar na casa de R$ 1.500. E aí assim, somando tudo aí, vamos colocar aí que a gente vai instalar um kit turbo no seu 1.0, no sua Fiorino 1.3, ou até mesmo no seu Firezinho 1.4, que eu acho mais interessante. Não, você é burro, cara, que loucura. Vai gastar aí hoje aí por volta de uns 15 conto, né? Mais ou menos. E o seu Firezinho 1.3 ou 1.0, você vai com as peças originais, sem ser forjado, você vai conseguir aí por volta dos 100 a 110 cavalinhos de roda, que é muito bom, é muito divertido, dá para andar numa boa. Tem um pessoal aí que tem já há muito tempo um Uno turbinado, mais de 2 anos, 3 anos, anda moendo aí, e o carro tá aí, porque é um motor resistente e dá para você se divertir. Mas assim, tô falando aqui, né, a grosso modo,
falando aqui assim uma base para vocês terem uma base, porque infelizmente preparação é além da manutenção do carro, né? Porque o carro tem que estar com a manutenção em dia, seu motor tem que estar com a manutenção em dia. E quando você pensa em potência, aí você tem que pensar na questão da suspensão, na questão da frenagem, questão de roda, estabilidade. Ou seja, então tem outros componentes que você vai ter que deixar o carro em ordem para poder estar subindo a modificação do seu carro, entendeu? Não adianta você querer pendurar um kit turbo com motor 1.4, com rodinha 13 e 165, porque aí é cagada, né? Que merda, hein? Os 2008 que tem pouca taxa, eu acho aquele motor muito bacana, muito resistente, mesmo não tendo as peças originais. Lembrando que o Fire 1.3 e 1.4 desses modelos aí, até mesmo o Vivace e tudo mais, é a mesma biela, tá? A biela é igual, tava vendo isso até na internet. E o Fire 1.4 com um kitzinho turbo aí por volta de 0,8 a 1 kg de pressão, numa FT bem reguladinho, deve passar aí dos seus 120 a chegar próximo aos 140 cavalinhos de roda. Legal! Bem louco! Né? Se você for fazer a conversão aí, estamos falando aí de um motor aí com mais de 150, mais de 160 cavalinhos de motor. Se for num Uno, que pesa 850 quilos, né? 840 quilos, fica um canhão, mesmo não sendo forjado. E aí haja suspensão, freios e rodas, né? Que é uma coisa que a gente tem que computar também, né? Quando vai fazer um projeto, não adianta nada a gente só computar as coisas. Mas enfim. E aí tem a questão do linha, né? Pô, se turbinar um motor 1009, deve beirar aí, sem ser forjado, sem nada, deve passar seus 200 cavalinhos de roda, até uns 220, com pouca pressão, né? E aí você tem um motorzinho ali 1009. Claro que aí a gente está falando que vai ter que ser substituído o câmbio, colocar um outro câmbio, o chicote já não vai servir o mesmo, vai ter que fazer adaptações, dependendo se for um Uno, vai ter que fazer adaptações de coxim, né? Aí entra bastante mão de obra de mecânica. E assim, aí uma embreagemzinha de cerâmica, isso para todos os carros. Uma embreagem de cerâmica, vai uns 600, 800 pau. Mais uns freios bacaninha, não precisa colocar freio gigantesco, que né, já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas gasta aí por volta de 500, 800 reais. Ou seja, para você ter um carrinho turbo aí hoje, somando tudo, até mesmo se você for fazer um swap de motor, né? Vai passar dos 20 pau. Vai passar dos 20 mil reais de investimento para você ter um carrinho turbo aí. Chega! Porra! Né? Então assim, não tô aqui para fazer o vídeo para desanimar ninguém, mas é para vocês, né, terem a noção, colocar na ponta do lápis e ver o que vale realmente a pena para você. O que você deseja, né? E um aspiradinho de rua aí, né, colocar um filtro, um escape, um 4 em 1 lá, fazer o remapzinho, você gasta aí por volta dos seus 3.500 a 4.500 reais, não vai passar disso. Claro que se você fizer um swap de motor, que é muito bacana, né, se você pegar seu Uno aí, igual eu vou fazer no meu, pegar e colocar um motorzinho 1.4, você consegue utilizar o mesmo câmbio, o mesmo chicote, né, então homocinética, consegue usar tudo igual do carro. Você coloca lá um motor novo na caixa, tá por volta de 7.500 a 8.500 reais. Mais essas coisinhas, aí estamos falando de 11, 12 mil reais mais ou menos. E você tem um motorzinho 1.4 novo, né, remapeadinho. Olha, eu acredito aí, né, se for a questão ali até mesmo do Vivace, que já tem uns 86 cavalinhos, que tem uma taxa de compressão um pouco maior. Eu acredito que deve chegar no 100, passar dos 100 cavalos de motor. Se for no Uno, já é muito bom. Pro dia a dia é ótimo. Dá para você até curtir na pista. E aí a gente tem também a questão do Brava, né? Dá para usar o motor do Brava. Dá para comprar os pistões do Linea, abrir, que aí fica com a mesma cilindrada do Linea. Né? O motor do Linea aí tá na faixa de uns 6 a 9 mil reais. O do Brava é mais ou menos uns 4 mil. Né? Você consegue comprar. O do Puntijet, eu achei na internet por 12 mil reais. Um motorzinho do Punto, né? Que é bem carinho, né? Porque é turbinado, tem alguns componentes forjados lá. E é isso, pessoal. A ideia do vídeo foi essa, para vocês anotarem aí, ter um pouco de
pé no chão, né, para fazer um projeto e vocês pensarem aí. Na minha opinião, claro, né, eu faço isso no 1.0 e vocês podem fazer também no carro que vocês tiverem. Indiferente da questão financeira, da classe social, isso não tem nada a ver. O que vale é a intenção e a força de vontade. Se você tem vontade de montar, monta, vai curtir. Mas também não fica muito apegado à questão de números. Eu dei números aqui para vocês terem noção, né? Porque às vezes eu escuto muito comentário de gente falando lá nos meus vídeos que, gastou mal grana. Eu não gastei muito dinheiro. E tudo que eu estou investindo no meu carro, eu vou utilizar no Fire 1.4. Obviamente que montar um aspirado, né, que um motorzinho aspirado é muito difícil. Com baixa cilindrada é mais difícil ainda, né? Você fica muito limitado e gera uma questão assim de frustração para a pessoa que quer ter realmente uma potência elevada. Ela quer ver o número, né? Mas tem que tomar muito cuidado na questão do número. Tem que pensar em relação também ao custo-benefício, né? Para mim, eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que o swap de motor é muito bacana. Quando você tem o seu Fire aí e parte para um Fire 1.4, até mesmo aspiradinho, vai ficar muito bom de andar na rua e dá para você brincar na pista, se você utilizar uma suspensão boa, com os pneus bacana. Então assim, dá para brincar aí e futuramente, quem sabe, pendurar um kit turbo. Mesmo não sendo forjado, vai ficar com uma potência muito boa. Com 0,6, 0,5 de pressão muito baixa, segura, você vai conseguir ter uma potência muito mais elevada do que um 1.0 turbinado. E com uma segurança muito maior, com torque maior, porque você tem mais litragem. E imagina só se você fizer isso num motor 1.9 do Linea, que já tem uma cilindrada cúbica muito maior, você pendurar um kit turbo num motor desse, vem muito torque, vem muita potência, mas eu estou falando isso em pressão baixa. Se você forjar o motor então e quiser torcer a porca do parafuso, aí vai vir muita potência. Porém, como o motor é um conjunto, vai acontecer de você ter que reforçar o câmbio, reforçar sua embreagem, colocar pneus importados para conseguir passar essa potência para o chão. Tá certo, pessoal? Deu para entender? E lembrando que assim, qualquer dúvida que vocês tiverem aí nos vídeos aí, pode deixar aqui na descrição, quando eu tiver tempo eu respondo aí para vocês. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e tamo junto. We face it all 'cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it.